Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma reflexão diferente, uma reflexão sobre uma experiência do profeta Oséias. Oséias é descrito na Bíblia como um dos profetas menores. Ele teve uma experiência muito peculiar com Deus e isso aconteceu antes de Deus enviá-lo ao povo para levar a sua mensagem. Então, resumindo o acontecido, eis a experiência. Fato que está escrito no capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Deus disse para o profeta: Oséias, sabe aquela prostituta que mora lá na cidade? Na entrada da cidade? Sim, Senhor, eu sei. Respondeu o profeta. Pois bem, Oséias, eu quero que você se case com ela e tenha filhos com aquela mulher. Osés ficou atônito diante daquela ordem do Senhor, mas por ser temente a Deus, por ser profeta do Senhor, ele não podia recusar, ele tinha que obedecer à ordem dada por Deus. Então Osés obedeceu, casou-se com a prostituta e teve filhos com a prostituta. Imagina isso acontecendo com você. Mas não ficou só nisso. O texto diz que Deus tornou a chamar Oséias e lhe disse: Oséias, você sabe aquela prostituta que você tirou da rua, que você se casou com ela, deu o seu nome para ela, fez dela sua esposa e com a qual você teve filhos? Sim, Senhor, eu sei, respondeu o profeta. Então Deus continuou: Pois é, esta mulher vai te trair e vai te abandonar. Osés ficou assustado diante daquela revelação, mas não teve o que fazer diante do fato. Somente acompanhou o processo. Então Oséias viu a mulher, que era prostituta, a mulher que ele tirou das ruas, que ele tinha feito sua esposa, que era mãe de seus filhos, viu esta mesma mulher lhe trair e lhe abandonar. Imagina o que passou pela cabeça do profeta. E eu te pergunto, e se fosse com você, o que você faria? Mas não ficou só nisso não. Deus tornou a chamar o profeta Oséias e lhe disse: Oséias, sabe aquela mulher que era prostituta, que você tirou das ruas, que você se casou com ela, deu uma casa para ela, teve filhos com ela, e mesmo assim, ainda assim, ela lhe traiu, te abandonou, virou as costas para você e foi embora? Sim, Senhor, eu sei. Como esquecer essa situação vergonhosa, esse ultraje? Respondeu o profeta. Então Deus disse: Pois bem, meu servo Oséias, eu quero que você procure essa mulher, que você a encontre, que você a perdoe e a traga de volta para a sua casa. Então Oséias, acredito que completamente atônito diante daquela ordem, obedeceu, pois ele era profeta de Deus. Ele simplesmente engoliu o seu orgulho e obedeceu à ordem dada por Deus. Procurou, encontrou, perdoou e trouxe a mulher de volta para o seu lar. Passado algum tempo, Deus novamente chamou o profeta Oséias e lhe perguntou: Oséias, meu servo, como você se sente diante de toda essa situação, diante de toda essa vergonha, humilhação pela qual você passou? Você, como profeta do Senhor, como que você se sente? Respondeu o profeta: Senhor, é uma situação vergonhosa, vexatória, que eu, como profeta do Senhor, passei. É vergonhoso demais, é triste demais. Eu fiz de uma prostituta minha esposa, a mãe dos meus filhos, e ainda assim fui traído, abandonado por ela, e aquela mulher simplesmente me abandonou e voltou à vida de prostituição. E ainda assim, eu obedeci à ordem do Senhor, a procurei, perdoei, a trouxe de volta para casa. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. É tão triste e deplorável o que eu passei que eu não desejo uma experiência dessa para ninguém. Diante da resposta de Oséias, Deus disse ao profeta: Oséias, meu servo, agora você está preparado. Eu quero que você diga a todo o povo, ao povo de Israel, que é exatamente assim que eu me sinto. O que aprendemos nessa história? Que muitas vezes Deus permite que experimentemos na pele o que Deus está sentindo em relação às nossas atitudes para com Ele. Reclamamos da nossa dor, mas nunca nos perguntamos sobre a dor que estamos causando a Deus por causa da nossa desobediência e infidelidade. Quantas vezes rejeitamos ao Senhor? Quantas vezes traímos a Deus? Quantas vezes abandonamos o Senhor e trocamos
por sexo, dinheiro, fama, riqueza ou pelas coisas mais efêmeras e banais que existem? Dizemos que não, mas fazemos igualzinho aquela prostituta fez com Oséias. Somos tirados da lama do pecado, recebemos um lar, um novo nome, geramos filhos, depois traímos, viramos as costas e abandonamos a Deus. E para quê? Para retornarmos à vida de prostituição e vivermos uma vida de pecado e devassidão. Vivemos a pedir mais de Deus, mas não oferecemos nada para Ele, nem obediência, nem fidelidade. E ainda assim pedimos mais de Deus. Somos tão prepotentes e arrogantes que queremos ensinar amor para um Deus que é amor. Queremos ensinar justiça para um Deus que é justiça. Queremos tudo de Deus, mas não oferecemos nada. Enquanto Deus promete nunca nos abandonar, nós, na primeira prova, diante da primeira barreira, diante do primeiro não, já queremos abandonar a Deus e a sua obra. Nos impomos como os deuses e nos recusamos a mudar e queremos que Deus nos aceite como somos, como se o céu fosse nosso, ou como se nós tivéssemos o poder de impor a Deus algum castigo. Nós estamos esquecendo do nosso lugar e de quem nós somos nessa história, quem é Criador e quem é criatura. Já Deus continua sendo o mesmo. Deus é um Deus amoroso, um Deus generoso, que está sempre disposto a nos perdoar e nos dar uma morada, mesmo diante das nossas imperfeições. É assim que Deus quer fazer com a sua vida. Deus quer te trazer de volta para casa, porque, como está escrito na Bíblia, Ele não quer o nosso mal, Ele tem planos de paz para nós, planos de nos dar esperança e um futuro. Muitas vezes Ele permitirá que passemos por provações, sim, e nunca reclame das provações, porque são elas que forjam o nosso caráter. O que temos que fazer diante das dificuldades da vida é ter a mesma atitude do profeta Oséias: obedecer e confiar em Deus. Deus tem um propósito para tudo, Deus sabe de tudo, nós é que não sabemos de nada. Por isso devemos confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós mostramos ao mundo que a nossa fé está firmada na rocha, e a nossa rocha é Cristo. A mensagem bíblica é de arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o Evangelho é boas novas de salvação e o arrependimento nos faz voltar para a casa do Pai. Nos leva a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos perdoa e nos dá um lar. Ele nos prepara uma morada. Então, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. Que Deus possa te usar como um instrumento poderoso, seja para testemunhar uma cura, um milagre, ou também para dar um testemunho de superação, que apesar de tudo, mesmo diante das dificuldades, você percebeu a presença poderosa de Deus e provou a sua fidelidade, a sua palavra. Nessa história de Oséias, podemos escolher quem iremos ser. Não tem como ser como Deus, não tem como ser Deus, pois Deus é Deus e o seu lugar ninguém toma. Mas nós podemos escolher em sermos ímpios e ingratos como foi a prostituta, ou obedientes e poderosos instrumentos de Deus, como foi o profeta. Pense nisso, que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.